Então, pessoal, bom dia. Hoje estamos de volta com mais uma aula e antes de iniciar a aula, eu gostaria de fazer uma referência e um agradecimento à instituição, à Secretaria de Educação de Pernambuco, por disponibilizar no seu site esse slide que facilitou muito o estudo dessa aula e facilitou para mim a produção dessa aula em si. Então, muito obrigada por disponibilizar esse material. Só referenciando mesmo aqui a instituição e deixando claro que esse slide não é meu. Então, vamos dar início aí à nossa aula. Antes de falar sobre o tema de hoje, que você já sabe, que já foi adiantado lá no grupo, é interessante fazer um apanhado geral sobre os tecidos que já foram estudados aqui. Então, nós já estudamos o tecido conjuntivo, né? Que é o tecido que dentro dele tem outros tecidos especiais, que são o tecido adiposo, o tecido cartilaginoso, entre outros, e também o tecido muscular, que é um tipo de tecido especial do tecido conjuntivo também. Quanto a isso, vocês já entenderam mais ou menos como que funciona. Então, lembrando lá que o tecido adiposo é o tecido que é responsável pela produção de energia, o isolamento térmico. O tecido cartilaginoso, ele é importante para o revestimento dos tecidos ósseos lá no início da formação do ser. E também é responsável pela sustentação de alguns tecidos moles. E hoje nós iremos abordar o tecido muscular, que por sinal é um tecido muito importante, essencial para a sustentabilidade do corpo. E hoje nós vamos focar sim no tecido muscular humano. Esse tecido muscular é um tipo de tecido que apresenta como característica mais marcante assim a sua capacidade de contração, ou seja, a sua capacidade de fazer movimentos de contração, movimentos rápidos, de suma importância para o tecido para o movimento do corpo. E é esse tecido, justamente esse tecido, que fornece essa movimentação. Ele é essencial para o funcionamento do nosso corpo e é responsável por garantir, por exemplo, os movimentos do batimento do coração. Mas como assim, professora, os movimentos do batimento do coração? Isso a gente vai entender no decorrer da nossa aula, porque nós temos alguns tipos de tecidos para ser abordado, tecido muscular para ser abordado, e vocês vão entender melhor por que o tecido muscular ele é responsável por garantir o movimento do batimento do coração. Esse tecido, ele apresenta células com capacidade de contração, sendo também chamadas de fibras musculares. E essas células, elas são alongadas e apresentam grande quantidade de filamentos de proteínas contráteis, como a quitina e miosina. Essa imagem aqui é só para vocês verem como é mais ou menos a presença dos músculos no corpo humano. Caso tirasse aí o revestimento da pele, seria mais ou menos isso que vocês iriam ver. Então, é por isso também que é importante o tecido de revestimento, que é a pele, né? Para cobrir isso, porque já imaginou se não houvesse essa camada? Então, isso estaria exposto e, consequentemente, haveria uma inflamação muito grande aí, o que prejudicaria a nossa saúde, as nossas atividades. Seria impossível, de certa forma, viver tranquila aí, sem um revestimento sobre estes músculos. Então, como eu já falei nas outras aulas, os tecidos, eles são uma junção que vai formar o corpo. Então, não sei se vocês já ouviram algumas expressões assim, o conjunto de células, o conjunto de organelas, dependendo do tipo de célula, formam as células. O conjunto de células formam órgãos e o conjunto de órgãos formam tecidos. E assim, os tecidos formam um corpo, ou seja, os tecidos ali, a junção desses tecidos formam um ser vivo. Como eu já havia falado, né, as fibras musculares são as células com capacidade de contração. E além delas, nós temos as miofibrilas e ou também chamados de miofilamentos, que são filamentos de proteínas. Algumas estruturas das células musculares têm dominação específica, como,
temos aqui. Antes de falar sobre essas denominações específicas, vale lembrar algumas características específicas do tecido muscular. As células do tecido muscular, dependendo do tipo de tecido muscular, são alongadas e são especializadas em contração. E as organelas, né, como eu acabei de falar, elas possuem uns nomes propriamente ditos, diferentes das outros tipos de células. Como, por exemplo, as células de outros tecidos possuem membrana plasmática. Já aqui no tecido muscular é denominado como sarcolema. O citoplasma, que é aquela região onde se encontram as organelas ali espalhadas entre o núcleo e a membrana plasmática, é chamado de sarcoplasma. E o retículo endoplasmático não granuloso, ele é chamado de retículo sarcoplasmático, que é um principal fonte, é onde ocorre o armazenamento de cálcio. Então, é interessante se atentar a essas informações, porque nas outras células dos outros tecidos, existe a denominação para aquela região externa da célula que protege a célula e que permite a entrada e saída de nutrientes, a entrada de nutrientes que serão essenciais para as células e a saída de determinados fenômenos que não serão essenciais para as células, é responsável pela membrana plasmática. E então a membrana plasmática faz esse controle. Só que lá no tecido muscular, essa região é chamada de sarcolema. E citoplasma, como eu falei, aquela região entre a membrana plasmática e o núcleo, é chamada de sarcoplasma. E o retículo endoplasmático não granuloso, que também fica ali entre o citoplasma, e ele é chamado de retículo sarcoplasmático. Existem 3 tipos de tecidos musculares. No livro de vocês, não aborda muito. Aliás, antes de eu falar sobre esses 3 tipos de tecido, vamos falar um pouquinho sobre a importância desse tecido, assim, em geral. Ele, devido à sua capacidade de contração, extensibilidade e elasticidade, o tecido muscular desempenha um papel no nosso corpo, um papel importantíssimo no nosso corpo. É devido à presença dele que conseguimos, por exemplo, nos movimentar o nosso corpo. Só um momento. Devido, como eu estava falando, né? Devido à presença dessas características no tecido muscular, e é devido à presença desse tecido de fato que nós conseguimos movimentar o nosso corpo, garantir o batimento cardíaco, vocês vão entender mais na frente, permitir a movimentação de substâncias como o sangue e o alimento, e garantir a estabilização do corpo e a manutenção de postura. E além disso, também permitir que órgãos aumentem seu tamanho e retornem ao tamanho original. E também esse tecido é responsável por produzir calor, justamente por sua contração. O tecido muscular, agora nós vamos falar sobre esses 3 tipos de tecidos musculares. Esse tecido muscular, ele é dividido em 3 grupos. No livro de vocês não vão ver muito sobre cada tipo de tecido muscular. Justamente porque isso vocês vão ver com mais detalhe lá no 2º ano. Mas eu quis adiantar um pouco para vocês aqui, porque é muito interessante você já chegar lá sabendo um pouco sobre cada tipo de tecido muscular. Vai facilitar muito o aprendizado de vocês lá na hora da aula sobre esse assunto. Então, é dividido em três tipos. É o tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular liso. Cada um vai ter suas diferenças, de acordo com a posição das células, de acordo com o formato das células e de acordo principalmente ao local onde esse músculo está presente na região do corpo. Aqui vocês podem ver nessas imagens como que é mais ou menos, só um momento.
o tecido muscular aqui, estriado esquelético, o tecido muscular liso e o tecido muscular ai meu Deus, peraí, o trem tá cardíaco. Voltando aqui, é interessante vocês observar aqui essa imagem, porque houve um erro bem aqui nessa imagem. Essa imagem que está marcada como músculo esquelético, ela está invertida aí, porque ela está relacionada ao músculo estriado liso. Aliás, gente, pensando bem, tá correta aí a imagem, viu? Foi só me confundi aqui um pouquinho, mas tá certo. Músculo estriado esquelético, músculo liso e músculo cardíaco. Como eu já tinha falado, esses tecidos, eles se diferenciam principalmente pela a estrutura aí e também pelo local onde ele está localizado no corpo. O tecido muscular estriado esquelético, eles são formados por, ele possui células formadas por sincício, células plurinucleadas, ou seja, vários núcleos na periferia, miofibrilas com faixas claras e escuras alternadas, estrias transversais, e a maioria do tecido é ligado ao esqueleto, ou seja, esse tecido muscular estriado esquelético, ele está presente mais ali na região próxima ao esqueleto. É como se fosse um suporte para os ossos, para que esses ossos tenham sustentabilidade, porque o osso ele já é rígido, mas ele precisa de algo que mantenha ele firme. Então, o músculo estriado esquelético, ele está ali ligado ao esqueleto. E ele possui também uma contração muscular voluntária, forte e rápida. É esse músculo que está mais ali presente na região do braço, da perna, da coxa. E esse músculo ele possui uma facilidade de contração. É por isso que é interessante lembrar que esse tipo de músculo aí, ele altera o tamanho, o volume, dependendo da sua atividade física. Como eu já tinha falado, né? Ele apresenta células longas, cilíndricas e com vários núcleos, os quais estão localizados nas periferias delas, como o nome sugere, esse tecido ele apresenta estriações, sendo elas transversais, né? Como está lá na imagem, que ficou um pouco confuso, mas agora dá para entender. E seus feixes de células são longos e podem atingir até 30 centímetros, enquanto o diâmetro das fibras varia entre 10 a 100. 10 a 100. Aí tá uma imagem de como mais ou menos é. Estrias bem aparentes, né? Dá pra perceber aí. São, como falamos, as células são alongadas e cilíndricas com vários núcleos. Aqui é uma imagem que vai ficar um pouco confusa aí pra vocês, mas depois a gente vê com relação a isso. Ai, meu Deus, peraí. Aqui nós temos uma imagem mostrando a estrutura de um músculo esquelético com algumas partes aí, ó, onde você pode ver essa região aí do lado esquerdo, é onde está o osso, e esse músculo, ele é ligado ao osso por meio de um tendão. Então, precisa dessa estrutura aí para ligar o músculo ao osso. E aí, no osso, vocês podem ver, ou no músculo, nessa imagem aí, vocês podem ver algumas estruturas do osso, ou do músculo, né? Como o epimísio, o endomísio, feixe muscular, fibra muscular, vasos sanguíneos que estão presentes entre os músculos e o perimício. É interessante lembrar, gente, que quando visto pelo microscópio óptico é bem melhor o entendimento com relação
principalmente as fibras musculares esqueléticas, porque elas apresentam, é mais ou menos parecido com essa imagem, mas é bem mais detalhado. Uma alternância de faixas claras e escuras, que garante o padrão de estriações transversais, e a faixa escura é chamada de banda A e é formada por filamentos finos, que são as actinas, e os grossos, que é a miosina, que vocês também já ouviram falar. E agora a gente vem falar... Gente, eu tenho uma dificuldade de mexer nesses slides. Ai, meu Deus. Pronto, chegamos ao tecido muscular estriado cardíaco. Lá no início da aula, eu falei para vocês que o tecido muscular, ele é responsável também, ele garante a movimentação das batidas do coração. Então, dentro do tecido muscular, como existem alguns tipos de tecidos, nós temos aqui, por exemplo, o tecido muscular estriado cardíaco, que é um tecido que está localizado lá no coração. Esse tipo de tecido, ele não está em nenhum outro lugar a não ser no coração. Justamente por isso que ele recebe o nome de tecido muscular estriado cardíaco, porque está relacionado ao coração. Então, ele está presente somente no coração. Vocês não vão achar tecido muscular nem em uma outra região do corpo. Ele possui células longas e ramificadas, células mononucleadas, ou seja, possui apenas um núcleo diferente das células do tecido estriado esquelético, apresenta estrias transversais e possui discos intercalares. A contração muscular desse tecido ela é involuntária, ou seja, a pessoa não precisa fazer nenhum esforço para que haja o movimento das batidas do coração. Esse tipo de tecido ele realiza esse procedimento de forma involuntária, rápida e ritmada. Diferente do outro tecido, que por exemplo, do outro tipo de tecido muscular, o esquelético, por exemplo. Porque esse tecido ele precisa de atividades, de movimentação para de certa forma, ele está sendo, digamos assim, desenvolvido. Porque, por exemplo, uma pessoa que malha muito, o músculo estriado esquelético dela será mais desenvolvido do que uma pessoa que é mais sedentária. Então, já depende desse movimento voluntário, diferente do cardíaco. Aqui nós temos uma imagem mostrando mais ou menos como que as células do tecido muscular estriado cardíaco. Vocês podem ver aí, ó, cada célula possui um núcleo. Aí vocês podem ver a fibra muscular e a capilar. Meu Deus. Aqui uma imagem ainda mais legível aí. É bem melhor para entender. Onde vocês podem ver aí os núcleos, né, de cada célula. E os discos intercalares, os núcleos do tecido muscular estriado cardíaco. Acho que deu para entender bem melhor. É bem mais interessante, ou bem mais... bem melhor essa imagem do que a outra do slide anterior. E também é mais fácil de entender a diferença entre cada tecido muscular e entre a diferença desse tecido estriado cardíaco com o tecido estriado esquelético, tecido muscular esquelético. E por fim nós temos o tecido muscular liso. Esse tecido ele está localizado nas paredes dos órgãos ocos. Por exemplo, o tubo digestório, o útero, a bexiga, a vesícula biliar e dentre outros que a gente pode conhecer mais na frente. Mas esse tecido muscular liso e as células desse tecido são células fusiformes que não apresentam estriações, sendo essa uma característica que permite fácil diferenciação deste tecido com os outros tecidos musculares, como o tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular estriado esquelético. Justamente por isso, esse tipo de célula que não apresenta estriações é o que diferencia, é a principal diferença entre esses dois tecidos com o tecido muscular.
Suas células elas são longas, como centro mais espesso e extremidades afiladas. Elas apresentam apenas um único núcleo também, assim como o tecido muscular estriado cardíaco, disposto no centro de cada uma dessas células. Esse tecido, ele apresenta contração também involuntária, não vigorosa como observado nos outros tecidos. A contração é controlada pelo sistema nervoso autônomo. Esse tecido é encontrado formando as paredes várias de órgãos internos, como eu acabei de falar, e até também as artérias. Eu citei aí o tubo digestório, o útero, bexiga e a vesícula biliar, mas além disso também esse tecido muscular liso, ele está presente também nas artérias. Como está aí no slide, possui células mononucleadas, que possuem só um núcleo, que eu também já falei, sem estrias transversais, também já falei, e possui contração muscular involuntária e lenta. Então, essas informações é bem interessante vocês compreenderem, buscar mais informações sobre isso, que vocês vão saber diferenciar corretamente como que funciona aí cada tipo de tecido muscular. E a aula de hoje é essa, pessoal. Vocês vão estar vocês vão estar tendo acesso a um breve questionário aí lá no WhatsApp. Era para me ter colocado aqui no slide, mas eu não consegui. Enfim, vocês terão acesso a esse questionário, respondam e me enviem, pode ser no PV ou no grupo mesmo da disciplina. Melhor no PV, né? Melhor no meu privado, que eu estarei corrigindo e enviando para vocês a correção. Obrigada pela atenção e tenham um ótimo dia. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só chamar lá no WhatsApp.